Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Bernini, professor de Química. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante, que é o tema da isomeria. Quando nós falamos de isomeria, ou de compostos isômeros, nós estamos falando de compostos que são diferentes, porém que apresentem mesma forma molecular. Ou seja, estamos falando aqui, por exemplo, fórmula C4H10, uma forma molecular onde você vê aqui 4 carbonos e 10 hidrogênios. Nós conseguimos dois compostos diferentes entre si. Consigo montar aqui a cadeia do composto butano, consigo montar a cadeia aqui do composto metilpropano. Ou seja, nós temos duas estruturas diferentes, duas fórmulas estruturais diferentes, porém com a mesma fórmula molecular. Então nós falamos que nós temos dois compostos que são isômeros entre si. Observe outro exemplo. Com a fórmula molecular C2H6O, nós conseguimos montar a cadeia de um álcool, está aqui a representação do etanol, ou do álcool etílico, porém também conseguimos montar a estrutura de um éter. A gente tem aqui o oxigênio entre carbonos, demonstrando um composto da função éter. Ou seja, mesma forma molecular, compostos diferentes. Então, quando falamos de isomeria, são compostos diferentes com mesma forma molecular. E dentro dessa isomeria, agora a gente vai ver uma diferença, uma subdivisão da isomeria, que envolve o tipo de diferença que vai ser observada entre cada um deles. Então, pessoal, nossa isomeria, a gente vai dividir inicialmente em duas partes. Nós temos a isomeria plana, ou isomeria também chamada de constitucional, que é quando aquela simples fórmula estrutural plana, que a gente representa condensada, é o suficiente para você visualizar a diferença entre os compostos. E essa isomeria plana ou constitucional pode ser dividida até em 5 partes, 5 possíveis diferenças entre os compostos. A gente vai ter os isômeros que são isômeros de função, os isômeros que a gente chama de tautomeria ou isomeria dinâmica, que vai ser um caso particular de isomeria de função. A gente tem os isômeros de cadeia, os isômeros de posição e os isômeros de compensação ou metameria, que também acaba sendo um caso particular de uma isomeria de posição. E existe, além da isomeria plana, a isomeria espacial, que também é chamada de estereoisomeria. São os compostos que apresentam estereoisômeros. Aqui nós precisamos já de uma representação um pouquinho mais elaborada. Não dá para a gente fazer aquela representação simples que a gente costuma fazer. Então aqui a gente acaba tendo que desenhar a fórmula um pouco mais aberta, tentar representar um pouco mais próximo da realidade para conseguir visualizar uma diferença na disposição espacial dos átomos. E também fica dividido em duas partes. A isomeria geométrica, ou também muito chamada de cis-trans, onde nós temos o isômero cis e o isômero trans, e depois a isomeria ótica, com os compostos que têm a capacidade de desviar a luz polarizada. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido.